pessoal. Bem? Vamos lá. Meu nome é Ivo Nascimento, eu sou o fundador do Flowy. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que é o seguinte. Assim, eu tenho debatido o assunto que eu vou apresentar para vocês bastante. E o resultado é que sempre, num debate, as pessoas tentam encontrar alguém que está certo e alguém que está errado. Na realidade, não existe isso, existe construção de conhecimento. E o que eu vou tentar mostrar aqui é sobre aprendizado e não sobre certeza. Então, não levem em consideração que uma coisa que está no slide é a verdade. É só um aprendizado, é um reflexo de um aprendizado que eu achei válido para mim e eu quis compartilhar nesse evento. Okay? Existem programas que não devem ser escritos por programadores. O que acontece é o seguinte, lá no início dos tempos, vamos chamar da pré-história do negócio, quando a gente trabalhava com Clipper e trabalhava com Borland Delphi, existiam dois feudos, o feudo da galera de negócio e o feudo da galera de tecnologia. Esses dois feudos não se falavam. A gente tinha um problema grave, a gente começou a trabalhar para resolver esse problema. Então as equipes começaram a se integrar, os processos já ágeis começaram a nascer. E a gente começou a aplicar processos que integravam essas equipes e davam um resultado melhor, porque o programador parou de ver o trabalho dele somente como produzir código, para começar a pensar em termos de negócio e se preocupar em valor de negócio. O código tinha que representar valor de negócio. Então, quando ele começou a ver isso, ele começou a trabalhar mais próximo do cara de negócio, surgiu um outro problema. Antes, entre a ideia e a manifestação dela, a formalização dela em software, existia um gapzinho. Quando colocou os dois times juntos, negócio e desenvolvimento, essa galera tentou transformar o pensamento atual de negócio em software, no mesmo momento. E isso gerou um ruído gigantesco. Um ruído que dizia o seguinte, mesmo a ideia mais maluca de negócio precisava ser formalizada para ser testada. Então, softwares eram escritos mesmo sobre cenário de incerteza. É basicamente isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Essa é a dúvida. A dúvida é, realmente existem códigos que não devem ser desenvolvidos por programadores? E para retirar essa dúvida, eu resolvi entrar em ação, porque eu acredito que a única maneira de criar conhecimento e sanar uma dúvida é você tentando e se expondo ao erro. Beleza. E aí nasceu o Flowy. O Flowy é um sistema que tenta impedir que os programadores se ocupem de certa parte do processo de desenvolvimento de software. É irônico, né? Irônico. É exatamente isso. Por isso que esse slide aqui, ó, quando eu mostro, eu até respiro antes e falo, meu, vou apanhar de programadores. Mas isso não tem nada a ver. Na realidade, a tentativa desse produto é melhorar a vida do programador e a vida do cara de negócio. Não é transformar o trabalho de um em algo descartável ou o trabalho de outro em algo descartável. É fazer com que cada um consiga fazer seu papel muito bem, sem se preocupar com os ruídos dessa junção entre negócio e desenvolvimento de software, essa proximidade que o Ágil conseguiu entregar para a gente. Ok, dentro de todas as dúvidas, a única certeza que eu tinha é que eu queria pensar Lean, eu queria aplicar Lean. Lean não significa somente Lean Startup, Lean é um processo muito enxuto que tenta cuidar dos seus recursos para que você consiga gastar eles exatamente onde você pode gastá-los, onde você deve gastá-los. Tá? Então, Lean é a única certeza. Por quê? Porque Lean tem a ver com aprendizado. Aprendizado tem a ver com risco, e risco tem a ver com dinheiro. E dinheiro era o que eu menos tinha quando eu comecei a trabalhar no Flowy. Aliás, não mudou muito. Startup. Eu recebi um investimento seed, e esse investimento seed, pelo meu cash burn, permitia que eu trabalhasse 6 meses totalmente focado no produto. Então, a decisão que eu tomei foi o seguinte, eu vou tentar aprender o máximo possível durante esses 6 meses totalmente focado. Porque eu sei que a partir do momento que eu terminar o meu investimento seed, eu vou ter que dividir o meu trabalho entre um trabalho que dá dinheiro e um trabalho que eu quero que dê dinheiro no futuro. Um trabalho que tem um pouco daquela visão de que talvez nós, programadores, estejamos tendo problema no desenvolvimento, que a gente se ocupe em parte do desenvolvimento que a gente não deveria se preocupar ainda. Legal. Como base para o resto que eu vou falar, eu vou analisar alguns cenários
de Lean e MVP. Esse é o cenário dos sonhos, esse é o cenário de Customer Development. Eu tenho MVPs construindo o Core Domain. O Core Domain é aquilo que gera valor para a companhia. Só que qual é o desejo de toda startup? O desejo de toda startup é começar desenvolvendo MVPs para criar um mercado novo, e dentro desse mercado, quando ela estabelece esse mercado, ela acaba criando o quê? Uma barreira de entrada. Ninguém quer desenvolver durante 3 anos um produto que a barreira de entrada seja muito baixa e automaticamente no dia seguinte do lançamento apareça 3 copycats. Então, o trabalho de uma startup que trabalha a partir de MVPs, construindo um novo mercado através de Customer Development, é, no final, criar uma barreira de entrada para que as pessoas tenham dificuldade em desafiar o produto dela e assim ela possa ter o retorno sobre todo o investimento. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa que pode ser copiada no dia seguinte. Nesse cenário, quando a gente consegue chegar na barreira de entrada, a gente acaba tendo o seguinte: um código existente, um domínio existente, que é o Domain Model, e o Codebase. Se eu pedir para vocês levantarem a mão, eu acho que vai ser 70% que vai dizer o seguinte: toda startup que eu entrei tinha um Codebase. Levanta a mão quem entrou numa startup e já tinha um Codebase. Levanta aí. Não tinha? Todo mundo aí trabalhou em startup que não tinha Codebase, trabalhava com processo de MVP. Legal. Tá. Então, esse é o cenário de Customer Development que vai em direção a Product Development. Eles tendem a isso. Assim que eu descubro um mercado, eu estabeleço o meu produto, eu acabo caindo muitas vezes em Product Development, porque eu acabo tentando incrementar o produto e não mais inovar. Eu já criei o meu mercado e agora eu quero continuar nessa vibe dentro desse mercado que eu criei, então eu acabo melhorando o produto e aí surgem os MVPs de incremento, né? O cara vai começando a trabalhar em cima do produto existente, do mercado existente, para criar valor dentro daquilo. E aí a gente tem um segundo cenário, que eu achei que seria a maioria, mas só 3 pessoas levantaram a mão, dizendo que, isso me diz que a maioria trabalhou nesse cenário aqui, que realmente chegou numa empresa, não tinha Codebase, eles deram uma ideia e vocês começaram a fazer MVPs até construir um Codebase, o que é estranho. Mas esse é o cenário que a gente mais vê no Brasil. Você entra numa startup, ela já tem um Codebase, e esse Codebase é basicamente a manifestação do mercado em que ela está inserida. Se você vai entrar para trabalhar no e-commerce, você chega lá e você encontra um monte de necessidade. Domínios de suporte, domínios genéricos, toda essa parte já está lá implementada. Isso é o Codebase necessário. Quando você tem um mercado existente, uma barreira de entrada, você acaba tendo o seguinte cenário. O que define uma barreira de entrada em um mercado existente? Você tem fornecedor e você tem cliente. E entre eles já foi acertado um relacionamento que estabelece o mínimo esperado. Quando você entra numa concessionária, o mínimo esperado é o quê? Encontrar um carro. Se você não encontrar um carro, você sai da concessionária. Porque você entrou ali à procura daquele produto, aquele era o mercado que você queria. Aquele mercado, você foi até aquele mercado porque você estava interessado naquele produto. Então, quando você tem uma startup que trabalha a partir de um mercado existente para depois começar a adicionar valor, você tem um mínimo esperado, e esse mínimo esperado é o Domain Model. É aquela manifestação que você trampa pra caramba para manter, mas não adiciona valor. E aí, de vez em quando, aparece alguém e fala assim, cara, vamos tentar esse negócio aqui diferente? Vamos tentar aquilo diferente? E aí você começa a fazer inovações. Mas primeiro você precisa conseguir atender o mínimo esperado naquele mercado. Se você é um gateway de pagamento, você não consegue adicionar valor enquanto você não conseguir realizar pagamentos. É isso que está desenhado aqui. Então, quando a gente tem um mercado existente, normalmente a gente tem Product Development. Se você for contratado para entrar num e-commerce, novamente o e-commerce, que acho que é o exemplo que a maioria passa, e você entra lá no e-commerce e o e-commerce ainda não está no ar, provavelmente você vai trabalhar ou num domínio genérico, ou num domínio de suporte, ou em alguma questão do Domain Model, para suportar o mínimo esperado pelo cliente. Ninguém entra no e-commerce que não tem produto, que não tem meio de pagamento para pagar. Se você não conseguir cumprir com essa meta mínima esperada entre fornecedor e cliente, você não vai conseguir fazer inovação. Essa é uma das lições que eu aprendi e eu vou elaborar ela um pouquinho mais. Com esses 2 gráficos, eu gostaria de fazer uma observação sobre essa imagem. Todo mundo diz que é a B que está certa.
Quando, na realidade, e isso é o problema dessa palestra, as duas estão. Toda vez que você vê essa imagem, você vê ela fora de contexto. Toda vez que você vê essa imagem, você esquece de analisar o problema de barreira de entrada. Embaixo você tem Customer Development, em cima você tem Product Development. As duas coisas existem no mercado. Só que toda vez que a gente bate o olho nessa imagem, a gente fala, cara, a A está totalmente errada, porque um pneu não pode ser um produto mínimo para teste com um cliente. Pô, eu vou elaborar um pouquinho mais essa ideia, mas eu tenho receios de elaborar essa ideia. Eu conversei com várias pessoas e, mano, isso aqui dá uma briga de 200 horas. Qual que é a grande questão? Quando a gente pega essa imagem aqui e todo mundo diz que é a B que está certa, a gente simplesmente está lidando com uma verdade estabelecida e a maioria das vezes a gente não questiona as imagens. É por isso que eu digo que é diferente a gente simplesmente reconhecer uma verdade do que tentar cavar essa verdade, tentar cavar essa informação. Se alguém tiver interesse depois e quiser sentar para trocar uma ideia sobre essa imagem, eu passo as justificativas minhas para dizer que as duas são válidas. Ou se vocês quiserem ignorar e achar que eu estou errado e pensar que é a B também, é super válido, porque é isso que está sendo feito até hoje. Dentro do contexto do artigo, é B. Fora do contexto do artigo, eu posso escolher o contexto que eu quiser e eu faço as duas ficarem válidas para vocês. Então, reconhecer é diferente de aprender com um erro. Esse rolê todo é para dizer que a principal questão que eu encontrei em startup é posicionamento. Se uma startup se posiciona errado, ela vai cair ou no mercado existente. Quando uma startup se posiciona, ou ela cai no mercado existente, ou ela cai num Customer Development tentando desenvolver um novo mercado. Se ela cair no mercado existente e ela tiver pouca grana, ela não vai conseguir sobreviver de jeito nenhum, porque ela tem que atender o mínimo esperado pelo cliente para aí sim mostrar valor na inovação. Posicionamento reflete em Core Domain. Core Domain, quem quiser saber mais, a palestra do Nelson vai tratar exatamente sobre isso, sobre domain, essas coisas. Ele vai conseguir abordar melhor isso. Mas Core Domain tem tudo a ver com posicionamento, cara. Pensa, se você se posicionar errado, você vai passar a maior parte do seu tempo trabalhando num code base que é para atender o mínimo esperado pelo seu cliente, para aí sim ele olhar para você e falar assim, legal, tudo que eu esperava está aí, o que é que você fez diferente? E aí você já gastou uma fortuna para isso. Então, entrar em mercados existentes é uma prática que você só deve deixar acontecer quando você tem dinheiro. E é o cenário da maioria dos e-commerces. Se você não tem dinheiro e tenta desenvolver o domain model do negócio, você vai queimar dinheiro. É aí que entram frameworks que, me batam se quiser, mas o Magento é um framework de sucesso em termos de negócio. Eu não estou analisando a questão dele de código. Quem já trabalhou com ele sabe que tem problemas aí. Mas em termos de negócio, ele é um sucesso. E se eu vou abrir um e-commerce e eu tenho ideia de qual é meu core domain, ou seja, do valor que eu quero adicionar no meu e-commerce, eu quero fazer uma mágica especial lá, eu quero tratar diferente o produto, eu quero tratar diferente a logística e etc., eu preciso focar no core domain, no valor que me diferencia dos outros. Então eu pego um Magento, instalo, pago o penalty do mínimo esperado pelos clientes e posso focar no meu core domain. É assim que uma startup focada em core domain e que nasce tentando desenvolver um mercado diferente, precisa trabalhar se ela não tiver dinheiro. São duas opções que partem simplesmente da ideia de você errou o seu posicionamento. Só que, cara, posicionamento é tão importante, mas tão importante, que vale a pena ser feito mesmo que mal feito. E eu fui lá e fiz. E me posicionei como BPM. O Flow, quando eu apresentava para as pessoas, eu falava, cara, o Flow é uma BPM e o lance é esse aqui, olha, tipo, ela é mais simples de usar, o objetivo dela é ser ágil, tal. Eu atendo esses requisitos, você consegue fluir muito melhor pela informação e etc. Mas, o que acontecia sempre era isso. Por mais que eu tentasse apresentar os valores do core domain que eu estava desenvolvendo, o que as pessoas viam era o que faltava para atender o mínimo esperado quando eu consegui me posicionar no mercado existente, chamado de BPM. Esse é um exemplo de pergunta, mas todas as demos que eu fiz, eu consegui provar por experiência de que você não consegue mostrar o valor, o core domain do que você está focado, aquilo que você quer adicionar de valor realmente do seu produto para justificar a existência dele, se você não pagar o pênalti de cumprir o mínimo esperado.
Então, enquanto eu estava tentando desenvolver um core domain, as pessoas só conseguiam ver exatamente isso. Elas falavam, cara, essa frase, eu ouvi ela algumas vezes, pô, é super clean o negócio, fácil de usar, rapidão, nossa, muito rápido, tal, que não sei o quê. Mas e aí, cara, você processa uma planilhinha de Excel, você consegue? Ah, não consigo. Ah, mas os BPM fazem isso. Ah, mas você não pega um CSV? Não, não consigo ainda. O problema que eu estou tratando está no core domain. O domain aí é um pênalti que eu quero pagar depois. Então, essa é a principal lição que eu tirei da experiência dos primeiros 6 meses do Flowy. Se você se posiciona errado, você não consegue trabalhar no core domain, porque as pessoas vão ver o que falta e não o valor que você está adicionando. Se você se posiciona no mercado, você tem que ter dinheiro. Com pouco dinheiro, você não vai para frente. Legal. Só que aí rola o seguinte, eu não posso tentar mudar a cabeça dos outros, eu juro, eu tento às vezes. E o pessoal me chama de turrão por isso. Eu tento. Mas o cara está certo, essa é a visão dele. Então eu é que tenho que mudar. E aí eu comecei a pensar como mudar. Como evitar que outras pessoas cometessem o mesmo erro que eu, ou cometendo esse erro, pudessem crescer de uma maneira mais orgânica, sem tanta preocupação, sem ter um cash burn tão alto, sem demorar tanto tempo para pagar o mínimo necessário daquela arquitetura. E aí eu fui buscar algumas alternativas para isso. Como eu estava trabalhando com Lean, eu comecei a analisar o processo de Lean. E existem algumas coisas que não podem mudar. Uma delas é baseada nesses 6 meses. Vai ter gente que vai falar assim, você demorou 6 meses para aprender uma lição que estava escrita nos livros. É, exato. Esse é meu tempo de aprendizado. E o Lean deixa bem claro isso. Aprendizado é uma coisa que você não consegue alterar o tempo. Cada pessoa tem um tempo para aprender. Eu demorei 6 meses para não reconhecer uma verdade, mas sim entender por que aquilo era verdade, porque eu errei, eu me expus a esse erro. Aprendizado não dá para acelerar, por isso ele está em verdinho aí. Não mexe nesse negócio, ele já está do jeito que é. Se você achar que você vai conseguir acelerar o seu aprendizado, você está mentindo para você mesmo. Você não está aprendendo, você está aceitando verdades que foram ditas e está dizendo que aprendeu. Você lê o livro de Lean e acha que aprendeu. Não, cara, existe uma diferença entre ir para a escola e estudar. Ler o livro é ir para a escola, estudar você faz em casa, e isso é a parte que realmente vai fazer você ter algum tipo de conhecimento sobre aquilo. Ok, a fase de aprendizado com o cliente, no Customer Development, não pode ser acelerada. Se você acelera isso, é aquilo, você não consegue acelerar o aprendizado. Só que a parte de tomada de decisão e de formalização de conhecimento, ela já começa a poder ser acelerada. Você já consegue, por exemplo, ter um BI, você já consegue ter uma equipe de negócio com experiência. Mesmo que você esteja num mercado, que você está em Customer Development tentando criar um mercado, se você tem um profissional que tem experiência em tomada de decisão, ele consegue acelerar essa fase, porque ele consegue entender o aprendizado melhor, transformar isso em conhecimento e formalizar numa decisão. Ok. E aí a gente tem a formalização. Eu não sei se vocês encaram isso da mesma maneira que eu, mas o nosso trabalho é formalizar com qualidade decisões de negócio. O trabalho de desenvolvimento de software, ele depende de negócios. Independente se o negócio é técnico ou não, software é desenvolvido como dependência de um objetivo de negócio. Então, se ele é dependência daquilo, ele está sempre atrás. E é aqui que a gente errou no passado e é aqui que a gente está errando de novo. Lá atrás, quando a gente juntou a equipe de negócios e a equipe de desenvolvimento, o pessoal de negócio, vocês já ouviram várias vezes isso, faz esse protótipo aqui, que eu vou apresentar para o cliente. Aí você apresenta o protótipo para o cliente, ele apresenta, aí você fala para ele, cara, isso é um protótipo, tá? Isso não é para ir produção. Aí no outro dia, depois da demo, o que ele faz? O cara coloca em produção que o cliente comprou. E aí, está feita, está criado o cenário para todos os problemas que vocês vão ter na sequência. Então, aprendizado não pode ser acelerado, formalização de conhecimento e tomada de decisão pode, e software, que está em vermelho, na minha opinião, é a camada que mais pode ser acelerada, que mais pode ser compressa num processo, portanto, que você tome ciência do que você está fazendo. A primeira pergunta para conseguir provar aquela hipótese é a seguinte: existe débito técnico positivo? Existe débito técnico que é positivo para uma companhia, para o código e para negócios? Levanta a mão quem acha que não. Ninguém quer participar mesmo, né? Ou todo mundo acha que sim? Levanta a mão quem acha que sim. Alguns levantaram, legal, não vou perguntar mais nada, o pessoal está...
Cara, existe débito técnico positivo e ele está explicado aqui. Se entre a fase de aprendizado, conhecimento e tomada de decisão ainda não tem o software para formalizar essa ideia, entre a parte de software, entre a parte de aprendizado e a parte de software existe um delay. Se o cara quer colocar essa ideia no mercado automaticamente e você tenta preencher esse delay com o software, você está escrevendo um software que todo mundo vai dizer que é over-engineer e está errado. Então, débito técnico, que é diferente de bug, que é uma implementação errada, ou falha, que é um problema de comunicação, existe débito técnico positivo. Bug positivo e falha positiva não existe, mas débito técnico positivo existe sim. E a prova disso é que existe isso aqui, ó, arquitetura evolucionária. A principal regra de arquitetura revolucionária é dar delay, aguardar a tomada de decisão de negócio, a formalização disso em conhecimento e certeza, para aí sim manifestar a formalização em software. E, cara, a arquitetura evolucionária, ela resolve um problema que é impedir que você traga uma incerteza para dentro do seu core domain e do seu domain. Legal. Então, ela lida especificamente com o problema de certeza. E aí a gente tem o seguinte: todo código, todo produto é manifestação da organização em que ele é desenvolvido. Dar delay nas decisões de arquitetura é uma das melhores maneiras de fazer a integração entre a equipe de software e a equipe de negócio funcionar direito. Porque se eu tento pressionar o programador, ele vai achar que o trabalho dele é só código. Eu espero que vocês não achem que o trabalho de vocês é só código. Se eu dou espaço para ele entender o problema, ele vai se iterar de negócio. E se toda a equipe entender de negócio, você conseguiu fugir de ser uma fábrica de software. Então, você tem equipes ágeis hoje que agem como fábrica de software. Não é isso que é o ideal. Não é isso que reflete uma boa organização. Não é isso que é a prática de uma organização ágil manifestando a formalização em software. Então, essa prática de dar delay nas decisões, na manifestação da arquitetura para dar suporte a negócio, é muito interessante, mas ainda não resolve todo o problema, porque ela ainda é focada na certeza. E, cara, via de regra, o cenário de negócio tem uma incerteza nova todo dia. E se o cara esperar ter certeza das coisas, ou seja, olha, surgiu essa nova possibilidade, vamos ver aí se vai rolar mesmo? E aí, o mercado inteiro está gostando disso, então vamos fazer, ele está sempre atrasado, ele não tem valor, o core domain dele não existe, porque já é de domínio público todas as coisas. Não é um diferencial, eu só estou correndo atrás do gap que está sendo criado pela prática de mercado. É o lazy adopter. E aí a gente chega no detalhe de MVP. E aí a discussão daquela imagenzinha. Ontem eu ouvi as seguintes frases: MVP é um produto acabado. Eu ouvi MVP tem que ser usável. Eu ouvi MVP tem que ser focado no cliente. Pô, eu penso diferente essa questão. Eu penso que MVP é o menor produto necessário para testar o valor da sua hipótese. O MVP é focado na sua hipótese, não no cliente. Se você escreve um MVP para o cliente, você está criando produto. E aí você fica empilhando MVP, vocês já devem ter visto isso várias vezes. Você vai empilhando o MVP focado nesse problema, aí outro nesse problema, aí você vai empilhando. De repente a pilha começa a pender para um lado. Vai pender para o lado. Tal. Isso é o que eu chamo de resistência de arquitetura, porque a sua arquitetura está tentando manter uma ideia e ela está se distorcendo com MVPs que você acha que são produto completo. MVP é um negócio que, vai no core. Está lá, eu coloco em produção, eu agrego no meu domínio. Quando você começa a ter MVPs, e MVPs são variações de hipótese, você começa a ter que se esforçar para manter a sua arquitetura em pé, e aí você começa a programar para manter o software, ao invés de programar para adicionar valor. MVP é focado em informação. O software que você desenvolve é para ter como resultado informação. MVP é para tomar a decisão se uma hipótese é válida ou não. Ou ela é refutada, ou ela é aceita. É uma lição dura de aprender. Para mim foi duro, porque além de eu ter entrado no mercado existente e ter pago o gap de ter o mínimo esperado pelo cliente, que é uma coisa que eu não tinha entendido, e que está clara naquela imagem amarela que todo mundo só fala é a B, está lá, mas a gente não entende, porque,
A B é a grande verdade. Quando eu achei que eu estava fazendo MVP, e eu tinha lido o Lean, eu achava que sabia, no final eu descobri que eu não tinha feito MVP nenhum, cara. Eu tinha trabalhado só numa dependência, no mínimo esperado do mercado. Todas as coisas que eu adicionei de valor, eu não consegui fazer demo nunca. Quando eu mostrava elas, as pessoas apontavam o que faltava e não o Exciter. Isso não é uma história triste, isso é uma história de aprendizado. E no meio de aprendizado, cara, sempre tem erro. Se você ainda não errou, você não aprendeu. É o erro que vai trazer aprendizado. Não é uma coleção de sucessos que forma uma pessoa com aprendizado, é uma coleção de erros. Aí, no final, ela é resiliente o suficiente para sobreviver a todas essas paradas. Se MVP é focado em informação, pergunto para vocês, se o problema que um software precisa resolver é sobre informação, focar a arquitetura em outra coisa que não seja informação, é correto? Não, não é correto, não faz sentido. Uma arquitetura tem que resolver o problema em que ela é focada, o problema de negócio a qual ela se propõe. Se o MVP é focado em coletar informações para testar uma hipótese, validando o valor do seu salto de fé, um dos valores do seu salto de fé, que meu salto de fé nada mais é que a hipótese grandona que você consegue decompor, é a hipótese que faz você falar assim, cara, parece uma grande ideia de negócio, deixa eu cortar ela em várias fatias e testar essas coisas. Eu começo a pensar que a frase que eu ouvi ontem é muito estranha. Ontem eu propus o seguinte, eu tenho uma grande ideia, Seguinte, eu quero vender um carro por 500 mil reais para vocês agora. Eu já tenho esse carro pronto, eu posso mostrar para vocês e a gente vai dar um rolê nele. Eu vou passar um pouquinho? Beleza. A gente vai dar um rolê nele. Aí eu pergunto para vocês, e aí? Alguém quer dar um rolê no carro e pagar 500 mil reais? Aí eu ouço de todo mundo, não. Se eu fiz o produto para testar a hipótese, eu perdi dinheiro. Ontem eu propus o seguinte, o primeiro MVP desse carro é um flyer que eu vou distribuir para todos vocês, e se alguém conseguir me dar feedback de interesse, eu vou me preocupar, agora sim, em fazer o produto, porque a primeira hipótese de qualquer produto é, será que o cliente está interessado nisso que eu estou pensando? As pessoas pulam essa fase porque isso não é MVP. Formulário na web com 2 campos não é MVP. Flyer para pegar interesse não é MVP. MVP não é um produto para o cliente, é o produto da sua imaginação testando o valor da sua hipótese. Você fala assim, é dessa maneira, isso aqui é o mínimo que eu preciso fazer para testar o valor da minha hipótese. E a minha hipótese, em geral, primeira é, será que os clientes têm interesse nisso que eu estou querendo colocar no mercado? E a gente pula essa fase. Se você encarar essa fase como verdade, você vai entender que MVP é sobre informação. E aí é que vem um negócio que eu tenho tentado cunhar, que é a arquitetura líquida. É um pouco baseado na ideia de um filósofo chamado Bauman. Tá? Ele diz que a modernidade e a sociedade hoje é líquida, porque as tradições se dissolvem muito rápido, as certezas não existem, elas mudam todos os dias, assim como as certezas de negócio. E a arquitetura líquida é focada em incerteza. Então, eu tenho uma arquitetura evolucionada focada em certeza e uma arquitetura líquida focada em incerteza. Eu dividi o problema ao meio. Isso não significa que tudo que a gente estava fazendo estava errado. Isso significa que se eu dividir o problema ao meio, são 2 problemas diferentes. O problema de coletar informação sobre um produto e o problema de desenvolver um produto, talvez eu tenha um resultado melhor. E algumas das maneiras de desenvolver uma arquitetura líquida, aliás, todas as maneiras de desenvolver uma arquitetura líquida, incluem não programar o máximo possível. E aí vem os over engineers pelo qual eu vivo discutindo com a galera. Finite State Machine, suporta negócio e alteração de negócio. Business Rule Engine, suporta negócio e alteração de negócio. O cara pode ficar testando hipóteses sem me incomodar. Workflow, cara, suporta negócio. Microservices, conectado em workflow. Workflow é um negócio dos anos 70, que não servia para nada. Até aparecer microservices e falar assim, caraca, agora é foda. Tá? E aí, BPM. Conheço, sei lá, 2 startups que trabalham com workflow e BPM para testar hipóteses antes de desenvolver um produto. E aí a gente tem SaaS e Back-end as a Service. Back-end as a Service, eu comecei a pesquisar e, estranhamente, um cara que é perfeito para arquitetura líquida, cuidar de incerteza, diminuir o custo de desenvolvimento de um MVP
MVP focado numa hipótese tem sido usado para sustentar produtos inteiros em produção. E aí o que você tem? Um cenário da galera reclamando. Falando, cara, isso aí não funciona, dá um monte de pau, é porque você usou no lugar errado. Você usou na certeza. Esse cara, back-end as a service, é para ser usado na incerteza, na descoberta. Ele reduz o custo de software para você ter certeza de uma hipótese, e aí sim, você começa a sair desse cenário para ir para esse cenário. Então, eu tenho duas arquiteturas aí. Eu tenho uma arquitetura para incerteza, que é a Lean. E aí, a arquitetura da incerteza Lean, eu tenho aprendizado, conhecimento, formalização e decisão, uma camada de software focada em dados, e aí entra o back-end as a service, e todos os caras que podem acelerar o nosso desenvolvimento. E quando isso é provado, como a hipótese é provada, aí sim eu tenho uma certeza. Certeza mesmo, cara? É? Pô, então agora vamos manifestar e formalizar isso no seu core domain? Vamos. E aí, quando você implementa isso no seu core domain, você depois acaba mostrando isso para o mercado, e no mercado as pessoas passam a considerar isso como um mínimo. E aí você tem uma barreira de entrada. O fato é que a gente está pensando em certeza e certeza com o mesmo modelo de arquitetura. E eu não acho que isso seja válido. O processo de descoberta precisa de uma arquitetura específica para ele. E o processo de certeza precisa de uma arquitetura específica para ela. Nós somos especialistas em certeza. E o nosso ruído em negócios, e a parte ruim do nosso trabalho hoje em dia, é porque a área de negócios tenta fazer com que a gente formalize incerteza. E aí a gente fica fazendo refactoring o tempo inteiro. E se tem uma coisa que eu aprendi que o programador odeia, é ser interrompido no meio de um código legal para mudar um negócio. Que, cara, ele fala, isso não tem valor nenhum de mudar. Tem para negócio, não para você enquanto desenvolvedor. Então, se eu tiver uma arquitetura de incerteza que torne os analistas de negócio mais independentes dos programadores, eu melhoro a vida do programador, porque ele foca só em problemas legais e certezas e pode trabalhar durante um mês sem interrupção. E aí você tem a arquitetura líquida, de um lado, e a evolucionária do outro. Essa palestra inteira é para falar que líquida e evolucionária tem que coexistir dentro de uma empresa que trabalha com descobrimento e MVP e manifesta isso no seu core domain. Se você não tiver essa prática, você vai começar a achar que o seu processo ágil não funciona, que a comunicação na sua empresa não funciona. Agora, se você passar essa linha imaginária e separar os dois processos, você acaba gerando muito valor para a companhia. É isso.